Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação importante. Meus amigos, os bastidores estão pegando fogo entre Flamengo e Fluminense e Vasco da Gama. Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco da Gama do outro. Imagina qual é a causa, quem é o pivô dessa briga? Pois é, vou dar uma bala juquinha para quem acertar, é o Maracanã. E já a gente vai contar mais um episódio dessa, digamos, guerra fria entre esses três grandes clubes do futebol carioca. E o afetado dessa vez foi o Nova Iguaçu, que queria mandar o jogo no Maracanã contra o Vasco no domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca, e não vai poder, pelo menos é essa informação que a gente tem até o momento da gravação do vídeo. Porque se tratando de futebol carioca, tudo pode acontecer. Já vou explicar que situação é essa. Vou falar também sobre Ayrton Lucas e Pulgar. Dois jogadores não treinaram nessa quarta-feira, pelo menos com os demais jogadores. Foram a campo. Preocupam para o final de semana, quando o Flamengo encara o Fluminense pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E o Wesley, como que está a situação envolvendo o lateral direito do Flamengo, acusado de agressão e até mesmo de ameaça de morte por um empresário aqui no Rio de Janeiro? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? E por falar em descrição, sabe o que tem aí também? Um link do site da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Esse link aí você vai clicar e vai direto para o código promocional VENE. Esse é o código, quem quiser digitar o código, fique à vontade. Mas clicando nesse link você vai direto, você não vai ter nem trabalho de digitar o código. E lá você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta. Hoje tem Botafogo e Red Bull Bragantino, na verdade Red Bull Bragantino e Botafogo, que o jogo é em Bragança Paulista. No final de semana tem Fla-Flu, tem Nova Iguaçu e Vasco, Nova Iguaçu podendo se classificar para a final do Campeonato Carioca. Nossa, tem muita coisa, então corre no site da KTO, aproveita bastante lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outra coisa, galera, vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre mudança em número de camisa de jogadores do Flamengo. Com a saída do Thiago Maia, que foi para o Internacional por empréstimo com obrigação de compra ao término da temporada, a camisa 8 ficou vaga. E adivinha quem pegou o número 8? Nada mais, nada menos que Gerson, o Coringa. Agora ele é o novo camisa 8. Na verdade, ele pega de volta a 8. Para quem não se recorda, ele utilizou a 8 em sua primeira passagem pelo Flamengo, quando teve sucesso lá em 2019. Quando ele retornou ao Flamengo, a 8 estava com o Thiago Maia. Na ocasião, o Gerson não pediu a 8, muito pelo contrário, falou: não, fica com a 8 aí, eu uso a 20. Agora, com a saída do Thiago Maia, ele assume a 8. E quem vai assumir a 20 é o jovem Matheus Gonçalves, pegou a 20. Então, mudança aí em numeração para quem curte acompanhar a numeração de jogador, para quem gosta, enfim, quem acredita em sorte. A sorte estava com o Gerson quando ele usou a 8. Será que agora vai usar novamente? É o seguinte, galera, vamos lá. Falando agora de Ayrton Lucas e Pulgar, porque esses dois jogadores não treinaram com os demais jogadores ainda essa semana. Isso, inclusive, aconteceu nessa quarta-feira, no treino da tarde. Ayrton Lucas e Pulgar foram a campo, mas treinaram em separado. E pelo que me relataram, galera, isso está acontecendo porque há um controle de carga com os dois atletas. No caso do Ayrton Lucas, tem um caso a mais, um ponto a mais, que foi a pancada que ele sofreu no joelho no último Fla-Flu. Inclusive, ele foi até substituído no início do segundo tempo. Um choque, eu não me lembro o jogador do Fluminense, mas foi um choque, joelho com joelho, uma pancada. E no caso do Ayrton Lucas ainda tem isso. Pulgar está sendo muito mais um controle de carga. Os dois, a priori, não preocupam para o final de semana, quando o Flamengo encara o Fluminense no sábado à noite, 9 da noite, tá? Novamente no Maracanã. E, inclusive, há um planejamento para esses dois atletas voltarem a treinar com os demais jogadores nessa quinta
e aí treina também na sexta, e com isso são relacionados. Mas vamos aguardar. Então, nessa quinta-feira a gente atualiza novamente aí o caso envolvendo esses dois jogadores. Gabigol treinou normalmente, já o Wesley não treinou, inclusive só uma atualização envolvendo a situação do Wesley fora das 4 linhas, porque ele no domingo acabou se envolvendo uma confusão no quiosque na Barra da Tijuca, e o empresário fez até boletim de ocorrência o acusando de agressão e de ameaça de morte. O Flamengo monitora a situação, acompanha de perto, os advogados dos jogadores estão tentando buscar imagens para tentar mostrar que, embora o jogador tenha agredido o tal empresário, mas eles querem provar que esse tal empresário incomodou demais o Wesley durante todo o momento em que eles estavam lá no quiosque. Então isso, repito, é a polícia que tem que investigar, não é o Vene Casagrande que vai dizer quem está certo, quem está errado. Eu só ouvi um outro lado, e com isso eu estou trazendo para vocês que a defesa do atleta está tentando buscar provas para provar que ele foi extremamente incomodado. O que eu posso dizer de informação é: o Tite e a sua comissão técnica não gostaram nem um pouco do Wesley se envolver numa confusão, embora tenha sido num dia de folga, domingo era um dia de folga, mas era no período tarde da noite. O Wesley está se recuperando de uma lesão muscular e a comissão técnica não gostou. Onde eu quero chegar com isso? Se o Wesley tinha alguma chance de brigar pela titularidade em seu retorno após a lesão muscular, essa chance diminuiu de uma forma drástica, porque o seu concorrente, o Varela, está muito bem, obrigado, não só dentro de campo, justiça seja feita, tem feito boas atuações, e fora de campo ele tem sido um atleta exemplar. Inclusive ele é muito elogiado por conta da sua postura, que é um cara assim, super profissional no dia a dia, embora tenha vivido momentos difíceis ali no Flamengo, se envolveu em confusão com o Gerson, numa briga no CT Ninho do Urubu, mas nunca deu problemas extra-campo, digamos assim. Então a vida do Wesley com o Tite vai ser difícil quando o Wesley voltar a ficar à disposição. Para encerrar nosso vídeo, vamos falar dessa guerra fria que está acontecendo entre Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama, e o Nova Iguaçu sendo afetado. Vamos contextualizar. No domingo, após o jogo Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã em 1-1, o próprio presidente do Nova Iguaçu havia dito que iria jogar no Maracanã no jogo da volta, quando o Nova Iguaçu terá o mando de campo. A ideia era essa. Fez a solicitação, não recebeu a resposta, e aí, nessa quarta-feira, quando tinha que definir o palco do duelo, ele, não tendo a resposta do consórcio do Maracanã, definiu por Volta Redonda. A Ferg divulgou oficialmente que o jogo será em Volta Redonda, mesmo contra a vontade do Nova Iguaçu, que queria mandar no Maracanã por conta da renda. A renda, obviamente, vai ser extremamente alta. No primeiro jogo, por exemplo, a renda foi de 3 milhões de reais. Claro, o Vasco não ficou com tudo, tem despesa e tal, mas a renda, mesmo assim, será extremamente alta. Muito maior que se for em Volta Redonda. O Nova Iguaçu, que tem uma relação muito próxima com o Flamengo nos bastidores, envolvendo categoria de base, troca de jogador, intercâmbio de jogador, não vai entrar em rota de colisão com o Flamengo. A verdade é o seguinte: a dupla Fla-Flu, incomodada com o Vasco da Gama, que entrou no jogo de ida com uma frase na camisa dizendo que o Maracanã é para todos, a dupla Fla-Flu dificultou. Lembrando que a dupla Fla-Flu hoje é dona do consórcio, ou seja, eles administram o Maracanã. Eles não gostaram da postura do Vasco, lembrando que já há uma rivalidade na justiça por conta do uso do Maracanã envolvendo as 3 equipes, Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco do outro. A dupla Fla-Flu dificultou muito a vida do Nova Iguaçu para mandar o jogo no Maracanã, e com isso o Nova Iguaçu se viu de mãos atadas e não tinha uma outra escolha, se viu obrigado a jogar em Volta Redonda. Flamengo e Fluminense não querem liberar o jogo, a verdade é essa, entendem que vão dificultar a vida do Vasco se o jogo não for no Maracanã. Gente, é o seguinte, para mim tá todo mundo errado na história. Eu não vou ficar me aprofundando na minha opinião em relação a esse assunto, porque é um assunto extremamente delicado, envolve muita coisa nos bastidores, mas nesse caso a pergunta que fica é: por que o Vasco tem que se meter mesmo sendo visitante? Era o Nova Iguaçu que tinha que brigar, porque o Nova Iguaçu é o mandante. Se nem o Nova Iguaçu quis brigar com o Flamengo e o Fluminense pela relação próxima, não, o Vasco tem que se meter. O Vasco é o visitante, pô. Entende? O meu ponto é esse. E por que o Vasco
foi entrar com uma frase na camisa para poder provocar a dupla Fla-Flu. Sério, assim, então são coisas, são detalhes que eu não consigo entender. Parece uma atitude extremamente infantil e do outro lado a dupla Fla-Flu também numa atitude infantil para afetar o Vasco. Dito isso, Nova Iguaçu é o mandante, o jogo está marcado para Volta Redonda, a renda será menor, acho até que esportivamente falando para o Nova Iguaçu vai ser melhor, porque a torcida do Vasco vai ser menor, mas quem perde no fim das contas obviamente é o espetáculo, é o produto, futebol carioca e a torcida também. Enfim, fica aí a informação, quero saber qual é a opinião de vocês. Vocês acham que o Flamengo e o Fluminense fizeram certo? Vocês acham que o Vasco está certo em se meter na história mesmo sendo visitante? Quem perde nessa história? Podem opinar à vontade, fiquem à vontade. Isso aqui é um canal super, hiper democrático. A opinião de vocês é sempre muito importante. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Um abraço, tamo junto. Fui, valeu.